Voltamos para a segunda parte do nosso vídeo sobre o processo de independência do Brasil. Botou a água, bebeu, foi, relaxou, respirou. Então vamos lá, prometo que esse vídeo vai ficar mais curto. Desiste de mim, não. Então vamos lá. Estávamos falando no último vídeo que Dom João VI assumiu o Brasil, aquela coisa toda. Estamos chegando aí muito próximo de 1820. Em 1820, Napoleão Bonaparte já não era mais uma ameaça para a Europa. Ele já havia sido preso pela segunda vez e já esquecemos dele. O que vai acontecer? A população de Portugal, estou recapitulando um pouquinho do fim do vídeo passado, tá? A população de Portugal vai mandar uma carta para Dom João VI, agora imperador do Brasil e de Portugal. Vai mandar uma carta para Dom João falando, olha só, a barra tá limpa, volta. Pega todo mundo que tu levou, traz de volta, que já tá tudo sussa e a gente continua como se nada tivesse acontecido, tá? Isso aí é o que está acontecendo em 1820. Dom João VI topa a ideia, volta junto com a sua esposa e parte da corte real portuguesa, tá bom? Carlota Joaquina. Carlota Joaquina tinha uma verdadeira ojeriza, né? É uma palavra muito bonita. Quando você tá com nojo de alguma coisa, quando você não gosta de alguma coisa, ojeriza é uma palavra sensacional, porque ela emite a intensidade certa e tu ainda sai por cima. Então, Carlota Joaquina odiava tanto o Brasil, mas tanto o Brasil, que quando ela subiu no navio para voltar para Portugal, ela jogou o sapato fora, que ela estava usando até subir no navio. Ela jogou o sapato dela fora, porque desta terra ela não queria levar nem o pó dos seus sapatos. Então, ela pegou, tirou os sapatos e jogou fora, para tu ver como é que ela gostava disso aqui. Então, eles voltam para Portugal, porém deixam um filhote aqui, o filho primogênito de Dom João VI, Dom Pedro. E aí, quando isso acontece, é mais ou menos aí 1821, tá? Esse evento que pede o retorno de Dom João VI para Portugal junto com a família e a corte, a gente vai chamar de Revolução do Porto. Revolução do Porto é chamado assim porque existe uma cidade em Portugal chamada Porto. Entendeu? Então, você vai ter essa Revolução do Porto, que vai acontecer na cidade do Porto, em Portugal. Entendeu? O pessoal aqui não é criativo, o historiador é nada criativo, então, com a graça de Deus, é tudo por associação. Então, eles vão voltar aí lá para a cidade do Porto, em Portugal, e vão deixar o filhote aqui, Pedrinho, no governo do Brasil, como príncipe regente. Ele vai ser o regente do Brasil, porque o Brasil agora é Reino Unido a Portugal e Algarves. Então, 1821, Dom João volta para Portugal e deixa o filhote aqui, que na época tinha 23 anos. Estou falando do slide de número 12, que está no link do primeiro vídeo. Vou botar de novo aqui. Vamos lá. E aí o tempo foi passando e quando Dom João chega em Portugal, só ele, a esposa, as filhas retornam também e tal, tudo bonitinho, direitinho. O que acontece? Eles falam, beleza, Brasil voltou a ser colônia. Ele, por enquanto não. O pessoal, o quê? Oi? Pera. A gente mandou tu voltar todo mundo. Quem tu deixou lá, João? João, quem tu deixou lá no Brasil? Ele, meu filho ficou lá. Que filho, Dom João? O primogênito. Pedrinho, que saiu daqui, inclusive. Né? Já, baby, chegou lá. Traz o cara, entendeu? Manda o cara voltar. E aí, Dom João manda uma carta para Dom Pedro I. Pedrinho, que papai ama, querido, lindo do coração, que papai tá com saudade. Volta para Portugal, papai quer você aqui com ele. Imagina a criança pequena quando tu dá um pirulito pra ela. Criança pequenininha, quando eu falo pequenininha mesmo, criança de 2 aninhos, tá? Tu pega uma criança dessa, dá a coisa que ela mais queria naquele momento, tu dá pra ela. Pirulito, um doce, o que é que seja. Deixa ela dar a primeira lambida, a primeira mordida, a primeira alguma coisa nesse negócio que você deu pra ela. Depois vai lá e tira. Você acabou de estourar a Terceira Guerra Mundial.
Você vai descobrir todo o potencial pulmonar dessa criança, porque ela vai abrir o berreiro. Então, é basicamente isso que acontece. Com Dom Pedro I, não foi diferente. Quando o Papis foi para Portugal, ele se tornou governante do Brasil. O cara de poder nenhum passou a ter poder total sobre uma das maiores colônias, agora Reino Unido, de Portugal. Aí tu acha mesmo, em sã consciência, que Papis manda uma carta para ele e fala: filho do coração, volta que papai tá com saudade. Tu acha que o garoto vai voltar? Óbvio. Mas é óbvio que não. Mandou o pai pastar com todas as letras. Inclusive, é nesse dia que acontece o dia que a gente chama do dia do fico, né? Que é uma declaração de Dom Pedro I, que diz o seguinte: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, que é quando Dom Pedro I decide o início do processo de emancipação entre Brasil e Portugal. Quando a gente fala início, por que a gente fala início? Porque ele, a princípio, só está dizendo não para o pai dele fazendo birra, mas o Brasil continua sendo Reino Unido a Portugal. Nada tinha mudado, ele só tinha decidido desobedecer o pai dele. Mas até aí, morreu Neves. Então, a gente tem que aí mexer nesse negócio. Como é que vai começar a mexer? Essa vontade da elite política de conquistar uma autonomia. Autonomia, leia-se entre muitas aspas, participar da política brasileira, porque a elite já tinha tudo. O que uma pessoa que tem tudo pode querer? Poder, mais. Essa galera aí sempre quer mais. Então, uma coisa que eles não tinham antes, participação na política, e se o Brasil fosse independente, eles poderiam vir a ter. Outra coisa que vai começar a acontecer é um desgaste entre essa relação de Portugal e Brasil, porque depois que a gente não tem mais o pacto colonial, a gente percebe o tamanho da volta que a gente estava levando. E aí, para voltar ao que era antes, é muito difícil, né? E aí Portugal vai tentar recolonizar o Brasil, né? Que como Dom João tenta, né, exigir que o filho dele volte para Portugal. Dom Pedro vai mandar ele pastar com todas as letras. E a gente vai passar aí para o slide seguinte, que é o dia do fico. Falei ainda agora aí, né? Isso vai acontecer em janeiro de 1822. Se eu não me engano, o dia do fico acontece no Campo Santana. Existe até hoje, tá? O Campo Santana, lá no centro da cidade. Que é quando Dom Pedro I proclama a toda a nação que ele não vai obedecer o Papis e vai ficar aqui com a galera. Então, logo no slide seguinte, que é o slide de número 15, você tem lá as medidas pré-independência, ou seja, que está caminhando, né? A gente não pode esquecer o seguinte: em história, nada acontece da noite para o dia. Tu dorme de um jeito, acorda do outro. É um processo. Então, isso leva um tempo. Se leva um tempo, a gente tem que planejar o negócio para poder fazer a mudança, né? Que ninguém é maluco aqui. Então, alguns sim, mas não muito. Então, vamos lá. Medidas pré-independência. A primeira é a organização da Marinha de Guerra. Por quê? Ele já está antecipando a possibilidade de Dom João mandar exército para cá, de mandar gente para cá e sentar o sarrafo em nós. Para isso não acontecer, a gente tem que se defender. Então, ele vai organizar a Marinha de Guerra do Brasil. Segunda coisa que ele vai começar a organizar é uma Assembleia Constituinte. Já falamos o que é uma Assembleia Constituinte. Assembleia é o termo sempre que designa o quê? Uma reunião para alguma coisa, para votar alguma coisa, para criar alguma coisa. Então, o que eu vou criar? A palavra que vem depois. Se é uma Assembleia Constituinte, é uma junção de pessoas, é uma reunião de pessoas dentro do círculo político daquele lugar, com o objetivo de criar uma Constituição. Então, segunda coisa foi isso. Terceira coisa, Dom Pedro I vai mandar dignamente todos os membros do exército português botar dentro de um barquinho e dar tchauzinho. Amigo, volta para Portugal. Das duas, uma. Ou você vai ser tornado brasileiro, né? Você vai ser expatriado de Portugal e vai receber a pátria brasileira, ou pegue, como dizia a minha santa vozinha, pegue seus panos de bunda e vá para Portugal. Então,
Os soldados portugueses, as tropas portuguesas que decidiram permanecer portugueses, foram convidados por livre e espontânea pressão a voltar para Portugal. Então vai entrar no barquinho e ó, vamos voltar. Quarta definição. Ele vai exigir que todas as medidas que foram tomadas pela coroa portuguesa deveriam, antes de entrar em vigor no Brasil, ter a aprovação de Dom Pedro I. Isso aqui ele está fazendo como uma medida provisória, porque aqui o Brasil ainda é um Reino Unido a Portugal e Algarves. O Brasil aqui não é independente. Então, o que ele está pensando? A decisão que meu pai tomar em Portugal vai ter que passar pela minha autorização, pelo meu crivo para passar a valer. Não vai vir direto de Portugal para cá e a gente vai ter que obedecer. Não. Primeiro vem para mim, se eu concordar muito bem, a gente bota para valer. Se eu não concordar, vai parar comigo e não vai passar para frente. Outra coisa que está ali como quinta medida pré-independência vai ser a visita de Dom Pedro I às províncias de São Paulo e Minas Gerais, porque eram duas províncias que eram intimamente ligadas à coroa portuguesa e estava rolando uma certa revolta conservadora ali. Eles estavam se revoltando contra o sistema de independência brasileiro liderado por Pedro I, e aí ele vai lá para tentar acalmar os ânimos, né? Ele vai fazer essa viagem aí para São Paulo e para Minas Gerais. Passando aí para o slide de número 16, é o slide da Proclamação da Independência, o tão conhecido Grito do Ipiranga, que tem aí no hino nacional, que você canta aí toda segunda-feira, né? Quando tem a escola que canta, né? O que vai acontecer? Quando é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer na viagem de Dom Pedro I entre Santos e São Paulo. Ele está saindo de Santos, indo para São Paulo. No meio desse caminho tem o Rio Ipiranga. Tá? No meio desse caminho. E é mais ou menos na altura do Rio do Ipiranga que Dom Pedro I recebe a carta, né, do pai dele, Dom João VI, exigindo, ele não passou mais a pedir, parou de pedir, agora ele começou a exigir, a demandar, a dar uma ordem para Dom Pedro I que voltasse para Portugal, ameaçando inclusive de invasão ao Brasil. E aí, Dom Pedro I proclama a independência com aquele grito do Ipiranga lá, de independência ou morte. A rinite tá sinistra hoje tá um coquetel bacana. Passando de slides, né, eu vou ter aí o slide 17, onde eu tenho a família de Pedritos, tá? Dom Pedro I, se eu não me engano, essa aí é a Dona Leopoldina, sua esposa, sua digníssima esposa. Tá? E aí do lado é a família da galera, né? A galera gostava de fazer filha, de família. No slide de número 18, eu vou ter aí o pós-independência, onde eu tenho essa imagem aí da coroação de Dom Pedro I como imperador do Brasil em dezembro de 1822. Então vamos lá. 7 de setembro de 1822 é o Grito do Ipiranga, quando Dom Pedro I proclama a independência do Brasil, por isso que é feriado, tá? Porém, ele só vai ter a coroação oficial em dezembro desse ano, ou seja, em setembro ele proclama a independência, em dezembro ele é coroado imperador do Brasil. Mas, Karen, por que tem essa distância aí de tempo, de setembro para dezembro? Que é setembro, outubro, novembro, dezembro, são 3 meses aí de distância entre a proclamação da independência e a coroação de Dom Pedro. Por quê? Leva um tempinho para organizar as coisas. E outra, leva um tempo para que todo o território nacional ficasse sabendo da proclamação da independência, e isso precisava ser apoiado por outras partes do país. Então, vamos lá. Eu tenho aí no último slide de número 19. Portugal reconhece a independência exigindo uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Sim, o Brasil é um dos únicos países, se não o único país do planeta que pagou pela sua independência. Nós compramos a nossa independência de Portugal pela módica quantia de 2 milhões de libras esterlinas, que naquela época era a moeda mais cara que circulava no planeta. E aí, durante muito tempo,
esse foi o valor inicial da nossa dívida externa com o planeta, né? Que hoje agora é o FMI, o Fundo Monetário Internacional. E tem o segundo tópico. Em algumas regiões do Brasil, principalmente no Nordeste, ocorreram revoltas comandadas por portugueses contrários à independência do Brasil. Estas manifestações foram severamente reprimidas pelas tropas imperiais. Afinal de contas, a maioria do Brasil era, totalmente a favor de Pedrito. Só tinha uma galera aí que era conservadora e ganhava muito dinheiro com o Brasil se mantendo colônia, é que queria que Dom João voltasse aqui e passasse o sarrafo em geral. Mas a maioria estava a favor de Dom Pedro I e da sua independência. Ok? Então, é isso, meus amores. Esse é o processo de independência. E aí sim você vai poder fazer todos aqueles exercícios que estavam lá na sua linda revisão. Bom, com essa aula tu consegue fazer e tirar todas as suas dúvidas. Se ficar alguma dúvida, você não entendeu alguma coisa, viu o que eu falei, leu o slide, não deu certo, não juntou Lé com Cré na sua cabeça, não deixa essa dúvida acontecer. Manda para mim lá na plataforma da Iônica, ou então, se for mais cômodo para você, coloca aqui nos comentários. Tia Karen lê, Tia Karen responde sempre que possível, tá bom? Beijo, até a próxima.